para a nossa aula teórica sobre a matriz óssea. A matriz óssea, ela tem dois componentes, né? O componente orgânico, né? Que é formado pelas estruturas celulares, né? Que são originárias do mesênquima, né? Como você está vendo aqui nessa imagem. E essas células, elas se diferenciam, né? E passam a sintetizar uma estrutura, né, que ainda não é a matriz óssea, que a gente chama de osteoide, que nada mais é do que o colágeno tipo 1, deixa eu ver aqui, está rosa, né, colágeno tipo 1, glicoaminoglicana e glicoproteínas. Né? Por isso que o tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo. Veja, a matriz extracelular do tecido ósseo, do tecido conjuntivo, do tecido cartilaginoso, das últimas 3 aulas nossas, todos eles, do que é feito a parte orgânica desses tecidos: colágeno, glicoaminoglicana, dentro, né, da proteoglicana e glicoproteína. Entendeu? Então, o osteoide, ele ainda não está mineralizado, então ele ainda é, como se diz, é uma matriz, não é ainda uma matriz óssea. Né? Ele vai dar origem, nesse caso aqui, vai dar origem às trabéculas ósseas quando ele sofreu o processo de mineralização. Quando ele formar quem? A parte inorgânica, a matriz óssea. Essa parte inorgânica, que é a matriz óssea, aí sim você tem a deposição de minerais nessa matriz extracelular orgânica, né? Nesse osteoide. Então, quando o osteoide tem preso a ele o fosfato, o cálcio, né? E os outros minerais, você compõe então a chamada matriz óssea, tá ok? A parte orgânica, né, da matriz óssea, ela tem, como eu já falei para vocês, o colágeno tipo 1, né, como está mostrando aí, o proteoglicano, e as glicoproteínas, né? A glicoaminoglicana está dentro do proteoglicano. E a parte inorgânica, né? Os principais íons são fosfato e cálcio, por isso que eles estão em letras maiores aqui. Mas tem também o bicarbonato, magnésio, potássio, sódio, citrato. Aqui na matriz orgânica existem algumas moléculas que são muito importantes para que você consiga fazer a calcificação da parte orgânica, né? Para que ela componha a matriz óssea propriamente dita, que são as osteonectinas e as osteopontinas. Essas duas classes de moléculas são muito importantes para o processo de fixação desses sais aqui na matriz orgânica. Né? E na matriz orgânica também existem outros sinalizadores, outras citocinas, né? Que vão ser muito importantes para quê? Para estimular o crescimento da matriz orgânica em si. Né? Quais são esses fatores de crescimento? Né? Esses fatores de crescimento. Nós temos a proteína morfogênica óssea, como o próprio nome já fala, né? O fator de crescimento de fibroblasto e o fator de crescimento derivado de plaqueta. Né? São esses 3 fatores de crescimento que vão estimular a atividade do osteoblasto, aumentando a sua síntese, aumentando estimulando, né, o desenvolvimento da matriz orgânica. Aqui na matriz inorgânica, os principais componentes são o fosfato e o cálcio, mas eles se combinam junto com moléculas de hidroxila, né? Como você está vendo aqui no caso, chamado de hidroxiapatita. Essa molécula, hidroxiapatita, também é encontrada nos minerais, na natureza, mas ela não tem a mesma organização que tem aqui na nossa matriz óssea. Ela tem uma disposição física diferente, mas a substância é a mesma, nas rochas calcárias, né? Então, aqui você tem o fosfato de cálcio com hidroxila, formando uma estrutura que se chama hidroxiapatita. Né? Se não tivesse hidroxila, seria fosfato de cálcio. Mas como tem hidroxila, né, e também muda os números aí, né? O cálcio 10, o fosfato tem 6 e 2 hidroxila, né? Muda em relação ao fosfato de cálcio. Mas não precisa entrar nesse detalhe da química, não. Não aqui, mas se precisar, fala comigo.
Bom, como que esses minerais eles conseguem penetrar na matriz orgânica, né? O principal mecanismo, né, e bastante simples, né, é que os íons da superfície do cristal de hidroxiapatita, eles são hidratados, né? Existindo, portanto, uma camada de água e íons em volta dele, a qual é denominada capa de hidratação, né? Então, esse mineral aqui, ele tem uma capa de hidratação, tem muita água em volta, ele é muito hidrofílico. E essa água em volta, ela tem íons dissolvidos, isso facilita a troca, né, de íons, né? E isso facilita você a fixar os íons quando é necessário, aumentar a quantidade de íons de cálcio na matriz, ou o movimento contrário, porque o tecido ósseo ele também é uma reserva de íons. Ele pode tanto armazenar quanto liberar íons para a corrente sanguínea, né? Então, essa região aqui, essa capa de hidratação, é onde vão ter as trocas. Vai acontecer nos dois sentidos. No sentido de você ter a fixação de íons para a formação da matriz inorgânica, e você tem um caminho contrário também, né, do desmanche da matriz para a liberação desses íons para a corrente sanguínea, né, que a gente chama de reabsorção óssea, né? Então, essa capa de hidratação facilita essa troca de íons, né, entre esse mineral, né, e as células que estão fazendo a reabsorção ou que estão estimulando o depósito de íons, né? É por essa capa de água que você tem a passagem, o portal, né, por onde entra e por onde sai, os mesmos íons. Tanto os íons que vão formar a matriz, quanto os íons que saíram da matriz e vão para o sangue, como o cálcio e fosfato, por exemplo. Vamos ver agora a estrutura conhecida por endósteo e periósteo. Você tem aqui uma foto, né, onde você vê aqui a diáfase, né, do osso, né? Você tem aqui o periósteo e aqui músculo esquelético. Veja, você tem o osso aqui e do lado de cá, ó, do lado esquerdo meu, direito da figura, você tem uma fina camada de células aqui, ó, que a gente chama de endósteo. O endósteo, ele reveste o osso por dentro e ele é formado por uma única camada de células. Já o periósteo não, é formado por várias camadas de células. O periósteo é mais fácil a gente entender ele porque a gente já viu esse tipo de tecido conjuntivo que serve uma matriz cartilaginosa, né? Que serve uma matriz de tecido conjuntivo. Veja, quando você estudou as cartilagens, você tinha lá a cartilagem, né? Com os condrócitos, condroblasto, e quem é que nutria ela? Não era o pericôndrio? O pericôndrio era o quê? Um tecido conjuntivo com fibroblasto, que tanto nutria a cartilagem quanto fornecia células para a cartilagem. Aqui, esse tecido conjuntivo faz a mesma coisa com a matriz óssea, né? E o nome dele é periósteo, enquanto que lá era pericôndrio. Mas o pericôndrio e o periósteo, ambos, são tecidos conjuntivos. E o que você vê aqui, ó, essas células esticadinhas aqui, tá vendo isso aqui, ó? Essa célula esticadinha, isso aqui é o quê? Isso aqui é um fibroblasto. Então é um tecido conjuntivo com fibroblasto. E esses fibroblastos, eles fazem o seguinte, eles olham assim para a matriz e falam assim, Shazam! E aí, então, eles se transformam em células que vão fazer a matriz óssea, os osteoblastos, que sintetizam, ficam presos e aí formam osteócito. Então, a matriz recebe células do periósteo. E isso é responsável pelo crescimento aposicional, o crescimento em espessura, do mesmo jeito que acontece nas cartilagens. Aqui é igual, só muda que aqui é ósteo, lá é côndrio. O resto é igual, é um tecido conjuntivo que fornece células para o tecido para que o tecido cresça em crescimento radial, né? A gente chama de crescimento em aposição. Outra coisa importante do periósteo é que ele tem fibras colágenas que se projetam aqui para dentro do tecido ósseo, né? Prendendo o periósteo ao osso, né? Agora, o matriz óssea, ela tem vários canais dentro dela, por onde passa vasos sanguíneos, nervos, né? E também outros canais por onde se passa comunicação entre os osteócitos. Os osteócitos, eles se comunicam, né? Lá nos condrócitos não, porque a matriz cartilaginosa, ela é completamente inerte, nada passa por ela. Aqui na matriz óssea, pela matriz mesmo também não passa nada, mas é que existem, a gente vai ver já canais de comunicação, que a gente chama de canalículos, que comunicam esses osteócitos e chegam até onde? Até o pericôndrio. Aí que entra a história. O
O pericôndrio vai fornecer o nutriente para essas células através desses canalículos, que você não pode ver nessa imagem aqui, já vou mostrar os canalículos. Certo? Mas eles estão aqui, você não está vendo, mas eles estão aqui, acredite em mim. Então, o periósteo, além de ser responsável pelo crescimento, ele também é responsável pela nutrição da matriz óssea, certo? O endósteo, da mesma forma, só que não tão significativo quanto o periósteo, né? E uma outra comparação interessante com o tecido cartilaginoso é que lá você tem o crescimento, né, de aposição e o intersticial. Aqui você só tem o de aposição, né? Ou seja, só cresce pelas células do periósteo que falam Shazam e viram osteoblastos. E depois esse osteoblasto sintetiza, a matriz fica presa, né? Quando está presa, ele vira osteócito, ok? Então aqui, vamos fazer uma revisão aqui dos principais conceitos, né? Na superfície externa, então, você vai encontrar o periósteo, e na superfície interna, o endósteo, certo? O colágeno é o colágeno tipo 1, tá tudo rosinha, né? Em homenagem a Damares. O tipo 1 é rosinha e o tipo 2 é azulzinho. Perdão. Você tem as chamadas fibras de Sharpey, que eu acabei de falar. São as fibras colágenas que partem aqui do periósteo e se prendem à matriz óssea, prendendo o periósteo à matriz óssea, certo? Osteoprogenitoras, quem são? Osteoblasto e osteócito, né? Aqui você tem um fibroblasto afinadinho assim, ó. Quando ele está afinadinho assim, ele é fibroblasto. Ele é fininho, ele é novinho, barriga tanquinho. Aí, ó, aí casa. E aí ele começa a ficar gordinho, ó. Começa a ficar gordinho. Tá vendo? E aqui ele já fez Shazam, né? O Shazam é quando casa. Casou, Shazam! Aí começa a ficar gordinho, ó. Ou seja, aqui ele já está virando o quê? Osteoblasto. Aqui já tem um osteoblasto, tá vendo? Sintetizando a matriz e ficando preso. Aí quando casa, fica preso, ó, na matriz. E quando ele vai ver, ele virou um osteócito e está aqui, vive dentro da sua lacuna. A mulher fala, você não vai sair de casa não, vai jogar bola não. Entendeu? Então, aqui é o casado preso. Aqui é o casado no início do casamento e aqui é o solteiro. Fibroblasto, Shazam, osteoblasto, osteócito. Certo? Isso vai fazendo com que essa matriz vai ficando cada vez maior, que a gente chama de crescimento por aposição. E a fonte são fibroblastos, que se diferenciam em osteoblastos, que se diferenciam em osteócitos. Certo? Esse tecido aqui, o periósteo, ele é muito importante quando você quebra o braço. Ou seja, quando você tem fratura, né? Quando você precisa remodelar o osso. Eles passam a ter um papel muito importante na formação de células para formar essa nova matriz que precisa ser recuperada, que sofreu a fratura, certo? E nutrição, já falei, né? É ele que vai nutrir esses osteócitos através de canais de comunicação que não é possível ver nessa imagem aqui. Mas eles existem, pode acreditar. E aqui, na superfície interna, você tem, então, o endósteo. Aqui ele está mostrando duas células do endósteo, as outras não estão aqui porque se soltam durante a histologia, mas era para ser totalmente recoberto aqui, né? E vai ter o que aqui nessa beiradinha? No endósteo vai ter o que? Osteoblasto, sintetizando matriz. Quando fica preso, que nem esse aqui, ó, vira osteócito. Aí, aqui já está osteócito, aqui ainda está osteoblasto, que ainda não formou a lacuna. Aqui já osteócito, osteoblasto, né? Veja, essas células aqui, ó, assim como essas aqui, se diferenciam de fibroblasto para osteoblasto, certo? E essa superfície interna, nesse endósteo, ele reveste toda a parte interna do osso, né? No caso do osso, dos ossos, eles têm os canais lá dentro, e esses canais, os canais de Havers, os canais de Volkmann, são revestidos pelo endósteo, certo? Esses dois canais são revestidos, né? Você encontra muito esse tipo de tecido conjuntivo, endósteo, em osso esponjoso, né? Já a gente vai ver, né? O osso esponjoso e o osso, na aula prática a gente viu, né? O osso esponjoso e o osso compacto, né? O endósteo é mais comum e mais facilmente encontrado no osso esponjoso. Você vê ele melhor. E esse canal medular, ele se refere à medula óssea, né? Que tem no osso esponjoso, né?
E tem o canal de Havers. O canal de Havers, né, são vasos sanguíneos que é sintetizado matriz óssea em volta deles. Aqui nessa imagem não dá para ver, mas o canal de Havers ele é revestido por endósteo. Por isso que ele está aqui, Havers, Volkmann, né, canal medular, que é a medula dos ossos, né, a parte interna dos ossos é totalmente revestida pelo endósteo. Quer seja o canal do osso inteiro, o Havers, que são canais menores, e Volkmann paralelos ao crescimento do osso, e o Volkmann perpendicular ao crescimento do osso, né? E ele também tem papel na nutrição. São muito semelhantes. A principal diferença é que um é interno, o outro é externo. Um é muitas células, o outro é poucas células, né? Entre endósteo e periósteo, certo? Então nós temos aqui então o osso compacto e o osso esponjoso. A própria imagem já está mostrando, né? O compacto, ele não tem espaço entre... você não vê fraturas, né? Enquanto que o osso esponjoso, você percebe aqui, é cheio de espaços, né? Entre eles, né? Formando trabéculas, né? Espículas. Aqui uma outra imagem, essa aqui é uma imagem de osso desgastado, aqui é corado, descalcificado e corado, né? Você tem aqui, ó, a epífise, que é essa aqui, como se fosse vulgarmente do popular a cabeça do osso fêmur, por exemplo. Esse disco aqui, tá azulzinho aqui, é um disco hipofisário. Já na próxima aula a gente vai ver como é que é o crescimento do tecido ósseo no disco hipofisário, que é para as próximas aulas. Por enquanto, só existe um disco aqui para você. Não vamos entrar em detalhes sobre esse disco agora, nessa aula. E aqui é a diáfase, né, que é a parte mais comprida do osso. Né? Você percebe que a parte mais externa, ó, é como se fosse formada, que nem está aqui, ó, tudo de osso compacto. E a parte mais interna, formada por osso esponjoso. Né? E o canal medular é esse canal aqui. Então você tem endósteo aqui, periósteo aqui. Endósteo aqui, periósteo aqui. Certo? Então vamos lá. Ó. Nos ossos longos, como o fêmur, por exemplo, né, essa parte compacta é chamada de cortical, que é mais do mesmo. Né? Tudo que é casca é córtex, tudo que é centro é medula. Então, a biologia gosta desses dois nomes. Né? Percebe? Ó, aqui está no meio, a gente chama de medular. Aqui está no meio, chama de medular. E aqui na casquinha, casca é córtex. Córtex é uma forma bonita de dizer casquinha, certo? Já nos ossos do crânio, você tem... a chamada tábua interna, ou seja, os ossos do crânio, de um lado ele é compacto, do outro lado ele é compacto e no meio ele é esponjoso. Essa estrutura, né, uma tábua, a gente chama de tábua interna, que é o osso compacto. A tábua externa, que é o osso compacto. Então, ele é compacto na porção externa, compacto na porção interna, e entre as duas você tem o osso esponjoso, que a gente chama de díploe. É só nome aqui, mas a estrutura é sempre a mesma, né? Córtex com osso compacto, medula com osso esponjoso. Tanto aqui nesse fêmur, como lá como na calota craniana, certo? Um detalhe sobre essa medula aqui, quando é recém-nascida, ela tem um aspecto vermelho, quando é maduro, a pessoa amadurece, né? A pessoa se torna adulta, ela passa a ter um aspecto amarelo para olho nu, né? Aqui está tudo vermelho porque está corado. Deixa eu te contar que você tinha um osso quando você era bebê e você não tem mais. Nós temos dois tipos de osso, um osso chamado primário e um osso chamado secundário. O osso primário é aquele osso que você começou a formar quando você era embrião. Né? Depois dele formado, formou seu primeiro esqueleto, ele é totalmente substituído. Sobra só um pedacinho dele próximo às suturas cranianas. Todo o resto do seu corpo deixa de ter esse tecido ósseo primário para ter um tecido ósseo secundário. Perdão. Aqui nós estamos comparando os dois tipos de osso, o osso primário e o osso secundário. No osso primário, né, você tem, a gente chama ele de tecido ósseo não lamelar, ou primário ou não lamelar, né, como você está vendo aqui. Ó. E esse aqui, o osso secundário, é chamado de osso lamelar, porque formam lamelas, e aqui não formam lamelas. Então, quais são as diferenças entre os dois tipos de ossos? Vamos ver aqui, ó. Cada linha aqui é uma comparação entre os dois. Por exemplo, esse osso primário ou não lamelar, ele é imaturo.
E primário, por que é imaturo? É porque ele é um osso que não é muito tão organizado, né? Ele é o primeiro osso que você tem e ele na sua vida intrauterina e na infância, né? Depois ele é substituído por um osso que já é mais maduro, que a gente chama de secundário. Né? Por que esse é chamado de maduro e esse de imaturo? É que a gente vai ver agora. Veja, as fibras colágenas aqui elas são irregulares, tá vendo? Você está vendo de amarelo aqui são fibras colágenas e elas têm um aspecto irregular. Né? Já no osso secundário, não, elas seguem as lamelas, né? Elas são alinhadas, as fibras são alinhadas. Isso faz com que esse tecido seja muito mais rígido do que esse. Ela consiga suporte muito mais pressão, tensão e força do que esse. Né? E esse aqui é o osso que você vai ter a vida toda. Já o primário, ele é só no início da vida, certo? Aqui você não tem muita quantidade de minerais. Aqui, na verdade, pode ser uma vantagem, né? Que criança parece de borracha, né? Cai e não quebra. Né? Aqui não, aqui você tem uma quantidade maior de minerais, né? É um osso menos flexível que esse, mais rígido. Aqui pode ser uma vantagem, mas em determinados casos pode ser uma desvantagem, depende do ambiente, como dizia o Darwin. Bom, aqui você tem os osteócitos, eles estão totalmente desalinhados em grande proporção. Olha quantas células tem aqui, tá vendo? Aqui já tem menos e eles estão alinhados. Essa imagem não é a melhor imagem para mostrar o alinhamento deles. Já vou mostrar melhor esse alinhamento deles, formando as lamelas do tecido ósseo. Mas por enquanto você tem só que acreditar que aqui eles têm menor quantidade, né? O secundário ele tem menos células e mais matriz, o que garante uma maior resistência do que você ter muitas células e pouca matriz, certo? E aqui, além de ter menos, eles são orientados, eles são alinhados. Já vou mostrar o alinhamento numa outra foto melhor que essa aqui. Né? Esse aqui eles estão dentro das lacunas e estão completamente desorientados. Né? Aqui ele está alinhado e alinhado corretamente entre as lamelas. Aqui são as lamelas, tá vendo? E aqui é o osso secundário. Né? Tá vendo? Aqui é um canal de Havers. O que tem aqui dentro desse canal? Um vaso sanguíneo, inervação. Por isso que quebrar o braço dói. Porque ao contrário da cartilagem, o tecido ósseo ele é inervado e ele tem vasos sanguíneos. Né? Que vão passar por onde? Por esses canais de Havers. E que você tem aqui, essa primeira faixa aqui, é uma lamela óssea. Essa segunda faixa é outra lamela. Então é como se você fosse fazer uma parede, que você bota uma fileira de tijolos, depois outra fileira de tijolos, outra fileira de tijolos, assim por diante. Só que aqui, na verdade, é feito de fora para dentro. A primeira fileira é essa, depois essa, depois essa, depois essa. E você está vendo que entre as fileiras de tijolos você não tem um cimento? Então, entre as fileiras você tem aqui essas lacunas. O que são essas lacunas? São os lugares ocupados pelos osteócitos. E você está vendo esses risquinhos aqui, que ele vem daqui, comunica com esse, Tá vendo aqui, ele tem uma rede, não é wireless, mas é wired. Ou seja, é uma rede de cabos, né? Na verdade, são túneis. São canalículos. E nesse canalículo aqui, a membrana citoplasmática do osteócito que está aqui nessa lacuna, ele atravessa aqui assim, vem para cá e comunica com esse aqui por junção comunicante. Então quer dizer que esses risquinhos todos aqui são canalículos que fazem a comunicação e nutrição entre os osteócitos que estão dentro dessas lacunas. Os osteócitos sintetizam essa matriz de fora, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa e assim por diante até aqui. E perceba que elas são alinhadas. Olha os osteócitos, eles estão numa linha, tá vendo? Tá numa linha, tá vendo? Tá numa linha. Poderia estar um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, tudo bagunçado, mas não tá. Quando você pega um osso lamelar, você vê eles numa linha circunferencial. Aqui ele está pegando um pedaço de uma pizza, mas isso aqui é como se fosse uma pizza. Eles estão numa linha circunferencial. Aqui você pode ver bem essa linha circunferencial, tá vendo? 1, 2, 3, tá vendo? Desse jeito aqui, tá vendo? Primeiro faz essa de fora, depois faz essa de dentro, depois faz essa de dentro, certo? E aqui o vaso sanguíneo, passando por onde? Pelo canal de Havers. Isso aqui é um vaso sanguíneo dentro do canal de Havers. Esse conjunto de lamelas que tem dentro um canal de Havers é chamado de sistema de Havers, porque ele tem o canal de Havers. Aqui está mostrando como as fibras colágenas participam dessa síntese, tá vendo? Aqui ele está representando as fibras colágenas. Né? E você tem, então, o canal de Havers, tá vendo? Aqui continua no canal de Havers e a comunicação entre eles, na forma perpendicular, é chamada de canal de Volkmann. Né? Aqui tem um detalhe de um canal de Havers, tá vendo isso aqui? É revestido por endósteo. Então aqui eu tenho o periósteo, né? Tá vendo aqui? O endósteo reveste a medula, reveste o canal de Havers,
reveste o canal de Volkmann, só não reveste os canalículos, certo? Então você está vendo aqui, ó, isso aqui é um endósteo revestindo um canal de Havers, e aqui são as lamelas de um canal de Havers, certo? E essas, outra estrutura que ele está mostrando aqui são essas lamelas circunferenciais externas, internas e intermediárias. O que são elas? Elas são como se fosse o fóssil dos canais de Havers, né? Porque elas formaram os canais de Havers de antigamente, aí veio o osteoclasto, remodelou e construiu novos canais, vai construindo um sobre o outro, né? Vai sobrando esses aqui, o externo, o interno e o intermediário, né? Eles são porque você constrói uma estrutura dessa de Havers, depois constrói outra, depois outra, à medida que o osso vai crescendo, né? Então, essas externas, internas e intermediárias são as mais antigas, são as que existiam quando esse osso era pequenininho. À medida que esse osso vai crescendo, vai aumentando essas estruturas aqui, como se fosse aumentar os prédios numa cidade. A cidade, quando é pequena, ela tem um prédio, dois, depois não vai aumentando os outros prédios, né? Aí vai ficando mais prédios. E aqueles prédios antigos, né, seriam o quê? Essa aqui, ó, circunferencial externa, interna e intermediária. E aqui o Havers é o prédio novo, entendeu? E assim vai construindo uma estrutura em cima da outra. Você não desmonta uma cidade para fazer outra. Você vai simplesmente aumentando, construindo a cidade em cima da cidade. Não é? Você tem uma casa velha e vira um prédio melhor, não é assim? A mesma coisa é aqui. No osso é muito semelhante ao crescimento da cidade. Aliás, o cara que inventou a cidade devia entender de tecido ósseo. Aqui está mostrando isso que eu estou falando, ó. Aos primeiros canais de Havers, aí depois vem o outro por cima, depois vem o outro por cima, tá vendo? E aí, aqueles que vão sobrando vão formando os sistemas intermediários, por exemplo. A mesma coisa em relação aos internos e aos externos, tá ok? Aqui, de novo, ó, são fotomiografias mostrando o vaso sanguíneo do canal de Havers, as lamelas, aqui os osteócitos, tá vendo? Alinhados, por isso é um tecido secundário. Se fosse primário, isso aqui é tudo bagunçado, isso é um carnaval isso aqui. Certo? Então você tem aqui, ó, um sistema de Havers, outro sistema de Havers, outro sistema de Havers. Entre eles, um intermediário aqui. O que é esse intermediário aqui? Esse intermediário, antigamente, ele era um canal de Havers. Aí os outros foram fazendo por cima, porque o tecido ósseo, além dele crescer, ele se remodela, porque além de ter as células que fazem o osso, o osteoblasto e o osteócito que mantém, o osteoblasto que sintetiza, o osteócito que mantém, você tem o osteoclasto que remodela, que retira e põe para botar um novo. Você vai derrubar uma casa velha no centro da cidade e levantar um edifício novo. Então aqui está o edifício novo. E esse aqui intermediário, isso aqui são as casas velhas que ainda não foram derrubadas para fazer edifício novo. É o que sobrou delas. Das casas velhas. Aqui de novo a mesma estrutura, ó. Você tem o externo, né? O sistema circunferencial externo, o sistema circunferencial interno e o intermediário, tá vendo? Isso aqui tudo é intermediário. O que é isso aqui? Isso aqui é Havers, certo? Ó, Havers. Quando você vê a bolinha estruturada assim, é o canal de Havers. Quando você vê meio bagunçado assim, é tudo intermediário. Então aqui é Havers, Havers, e aqui entre esse Havers e esse outro tem um intermediário. Do lado de fora do Havers tem o externo, do lado de dentro tem o interno. O que são esses intermediários internos e externos, esses sistemas? É as casas antigas da cidade, entendeu? No começo, quando ele era jovem, né? Tava ali, era um canal de Havers, mas depois o osso foi crescendo, foram surgindo novos, né? Você vai derrubando as casas que tinha e construindo casas mais bonitas, mais novas, mais modernas. Da mesma forma, o osso cresce do mesmo jeito. Então, o que é importante que você fixe dessa aula que você acabou de ver? O que você viu? Você viu que a matriz tem uma porção orgânica e uma porção inorgânica. Você viu que tem o periósteo, né, que reveste a parte externa, e o endósteo, reveste a medula, a parte interna, assim como o canal de Havers e o canal de Volkmann. Você viu dois tipos de osso, né? O compacto, geralmente córtex por fora, o esponjoso, geralmente medula por dentro. O tecido ósseo primário, por isso que eu botei o número 1 aqui, chamado de não lamelar, que é só no início da sua vida, né? E depois o que se mantém, que é o lamelar, que é o tecido ósseo secundário, por isso que tem o número 2 aí. As lamelas externas, internas e intermediárias, é as casas velhas que sobrou, né? Da cidade, tá certo? E o canal de Havers, que são os prédios novos, né? Os de metal e concreto, né? Os canais de Havers e de Volkmann. E é isso aí, pessoal.